Vamos abrir o nosso livro na página 74. Vamos falar sobre o cego curado. No último tópico nós falamos sobre o fermento dos fariseus. Esse ponto que nós estamos estudando, nós estamos estudando o primeiro ano do ministério de Jesus, pelo menos sabemos que ele participou de uma festa de Páscoa, né? Participou de uma festa de Páscoa, então ele está entre a primeira e a segunda festa de Páscoa. A segunda festa, no total ele vai participar de 3 festas de Páscoa, por onde nós calculamos que o ministério dele durou 3 anos, tá bom? E nesse momento ele está na região norte de Canaã, na região chamada Galileia. Ele está afastado da Judéia, onde João Batista foi morto, onde Herodes e os sacerdotes não viam com bons olhos. Okay? Então ele está na região norte e realizando muitos milagres, muitas curas. Bom, esse texto, item 53, o cego curado, está relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, que diz o seguinte: E chegou a Betsaida. Bom, Betsaida, eu coloquei até um mapa aí no livro de vocês, ela ficava à direita do mar da Galileia. Se você olhar no mapa de Canaã, você vai observar sempre está ali o Rio Jordão, aquela linha que corre lá do Monte Hermon, onde ele nasce, tá ok? E forma o Lago de Merom, o Mar da Galileia, e vai até a parte sul, onde ele deságua no Mar Morto, tá bom? Então, Betsaida significa que Jesus continua na região da Galileia, na margem direita do Mar da Galileia. Ok? Bom, ainda prosseguindo então, estamos na página 74, lendo Marcos 8, versículo 22. Vamos agora, o versículo 22 que diz: Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Bom, aqui Jesus vai fazer algo diferente nessa cura, né? E prossegue dizendo: E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ou seja, a visão dele assim, teve uma cura parcial, vamos assim dizer. Claro que nós temos que tentar entender o propósito de Deus, porque é claro que Jesus tinha poder para imediatamente curar aquele homem, tinha poder para fazer surgir um olho onde um homem não tivesse olho, né? Estou citando isso porque era comum, às vezes em guerras, isso aconteceu no Antigo Testamento, nos dias de Saul, onde a região de Canaã foi invadida, e eles arrancavam um olho dos israelitas para eles terem dificuldade na guerra, né? Então, mesmo se um homem não tivesse o olho, Jesus podia fazer aparecer o olho. Então, por que fazer uma cura parcial no homem? Tá bom? O versículo 25, Marcos 8, 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Ou seja, Jesus também está naquela fase, por diversas vezes ele está até evitando que as pessoas divulgassem as coisas que acontecessem. Porque, claro, isso ele sabe, vai trazer perseguição. Vai ter um momento em que eles deverão divulgar, mas nós sabemos também que é impossível. As pessoas que estão sendo curadas, elas saem divulgando, anunciando,
Porque, claro, um homem que era cego e de repente consegue ver, se você já esteve na oportunidade em algum lugar, numa escuridão tal, onde você não tivesse nenhuma luz, é uma sensação muito ruim. Aconteceu comigo em 1996, não sei se vocês lembram, teve um blackout em todo o Rio de Janeiro. Eu trabalhava no 8º andar de um prédio no centro da cidade e eu estava ainda na empresa e nós não tínhamos lanterna, na época não existia celular, se fosse hoje você acendia, né? Mexia no celular, já acende. Só que nós não tínhamos lanterna, não tínhamos celular, não existia celular. Era uma sensação muito ruim, porque nós estávamos andando dentro do andar da empresa, ouvia a voz das pessoas, via que as pessoas estavam próximas, e você não via nada, você não via as pessoas, porque não tinha nenhum tipo de luz, já que o prédio ficou totalmente às escuras. E aquilo foi um blackout em todo o Rio de Janeiro. Então, você ficar na escuridão é uma sensação muito ruim. Então, esse homem, quando ele passa pela cura, né, e consegue ver, é claro que ele vai estar anunciando a todo, né? Bom, aí no livro, eu coloquei um comentário para vocês, na página 74. Coloquei um mapa para vocês poderem ter a ideia, claro, um mapa ampliado, onde está o Mar da Galileia, acima o Lago de Merom, o Rio Jordão, que nasce lá junto do Monte Hermon, né? E botei algumas cidades importantes, onde que Jesus está visitando nesse momento, e principalmente nesse caso a cidade de Betsaida, que fica ao norte do Mar da Galileia. E comento, Betsaida ficava ao norte do Mar da Galileia. Jesus retira o homem da cidade ou da aldeia para realizar o milagre. Estava havendo muito glamour em torno das suas curas. A cura desse homem simboliza a cura espiritual dos homens. Bom, eu falo assim, parando aqui para explicar a vocês. Porque, na verdade, toda a cura que Jesus realizava, a finalidade era mexer com o espiritual das pessoas. Mas a cura física, ela gera um problema, entre aspas, né? Que é aquele sinal que o mais incrédulo acaba crendo. Se ele conhece uma pessoa que era paralítico, não andava desde criança, o paralítico anda, a pessoa crê. Eu sempre digo, repetindo as palavras de Jesus, uma geração má incrédula pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, o sinal do profeta Jonas, que também precisava de fé. Mas se a pessoa vê um paralítico andar, a pessoa ela desenvolve fé. Mas qual tipo de fé? Porque nós sabemos que existe fé espiritual e existe fé natural. O juiz, quando ele dá uma sentença, você pode observar, ele coloca lá embaixo, dou fé, porque fé significa confiança, tá bom? Então, o que Jesus queria transmitir para as pessoas era mais do que uma confiança natural. O homem, ele não deve se aproximar de Deus porque ele viu um paralítico andar, porque ele viu um homem que era cego e começa a ver, um homem que era surdo começa a ouvir, ou seja, sinais que nós conseguimos identificar com os nossos olhos, né? Com o nosso tato, de alguma maneira nós conseguimos observar aquele sinal. Então, Jesus quer que as pessoas desenvolvam a fé espiritual. A fé espiritual. Por isso, nós dizemos até no Antigo Testamento, Deus faz determinados sinais, como a travessia do mar. A travessia do mar, os homens, nós temos lá no Antigo Testamento, dizendo que correu um vento oriental toda aquela noite e o mar se abriu. Aí você pega livros como aquele livro E a Bíblia Tinha Razão, que ele pega esses fenômenos naturais que diz que ocorre até hoje. E ele diz que isso é um fenômeno natural apenas. Mas nós sabemos que havia ali um fenômeno espiritual. Por quê? A coluna de nuvem acompanhava Israel, para Israel
ela era como uma coluna de fogo quando ela se põe entre o povo israelita e o exército do faraó, e para Israel ela iluminava, para o exército do faraó ela escurecia, tá bom? E quando Israel acaba de passar, as águas se fecham repentinamente e homens montados em cavalos e em carros, eles se afogam. E no livro ele diz, quando esse vento bate, a água fica batendo no tornozelo das pessoas. Bom, então nós sabemos que não é algo natural, porque homens montados em cavalo morreram afogados. Então Deus faz os milagres de maneira que entende por milagre a pessoa que tem a fé espiritual. Então, por isso, nós devemos interpretar esse texto como Jesus descrevendo o milagre espiritual, tá ok? Bom, estamos ainda na página 74, né? A leitura prossegue. Então, simboliza a cura espiritual dos homens. Primeiro, ele tem uma visão parcial. É dito que ele vê os homens como árvores. Segundo, ele vê ao longe e distintamente, ou seja, a visão dele foi ampliada. Ao aceitarmos Jesus, a nossa visão ainda é parcial no quesito espiritualidade, mas aos poucos ela vai enxergando ela vai crescendo e vamos enxergando ao longe. Você veja os apóstolos, os eventos que nós vamos estudar agora se encaixa exatamente com esta interpretação. Porque nós veremos que os apóstolos, o próximo evento que nós vamos estudar depois dessa cura é a confissão de Pedro. Pedro faz uma confissão maravilhosa, mas em outros momentos a visão espiritual deles ainda é parcial. Eles não conseguem ver Jesus como o Cordeiro de Deus, né, que deve morrer para a salvação da humanidade. João Batista havia pregado isso, e entre os apóstolos nós vimos que haviam discípulos de João Batista, tá bom? Então, era para eles entenderem isso. Jesus, como Cordeiro de Deus, significava que ele deveria morrer para a salvação. Mas eles só pensavam no Messias como o libertador da opressão dos romanos, e não como aquele que morreria para a salvação da humanidade. Tá bom? Então, por isso nós vemos uma visão parcial, uma visão que vai crescer com o tempo. E em outros temas também. Eles, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, e Jesus dizer que eles deveriam ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, mas nós sabemos que o apóstolo Pedro, em alguns momentos, ele não consegue ver claramente sobre a salvação dos gentios. Quem interpreta isso claramente é Saulo de Tarso. A operação do Espírito Santo de Deus é a mesma sobre Pedro e sobre Saulo de Tarso. Mas é claro que existe a parte humana. Existe a parte humana em que o homem ele tem que se esforçar para estudar, ele tem que também pedir a Deus para que o Santo Espírito de Deus o esclareça. Não? E nós sabemos que existem algumas pessoas mesmo que elas entram para o caminho da salvação, se alegram, são salvos, convertidos, vão para o céu, mas parece que elas nunca saem dessa visão parcial, visão inicial do cristianismo. Ela não se desenvolve. Não? Isso nós observamos, tanto que o apóstolo Paulo vai ter que repreender alguns, principalmente na carta aos Gálatas, porque eles ainda numa visão parcial acabam sendo seduzidos a voltar ao judaísmo ou acreditar no judaísmo e no cristianismo ao mesmo tempo, tentando ligar os dois, o que era impossível. Em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro ele vai pregar aos gentios, mas quando ele volta, aí no capítulo 11, ele é repreendido por um grupo que a Bíblia descreve como os da circuncisão. Eram cristãos da circuncisão. Ou seja, seriam homens salvos, mas a visão deles ainda era limitada.
Então, repetindo, por que interpretar essa cura parcial como um simbolismo da visão parcial de algumas pessoas quando chegam no reino de Deus? Olha, você vai ver pessoas aí na igreja cristã, que às vezes você vê ele falando coisas e pregando coisas que você tem que chegar para ele e esclarecer. Isso aconteceu, por exemplo, Atos capítulo 18, a Bíblia fala de um homem chamado Apolo, cristão, que ele falava diligentemente sobre o caminho do Senhor, tá bom? E chega Priscila e Áquila e expõe mais claramente a ele o cristianismo. Bom, Apolo, sendo de Alexandria, era um judeu e talvez ele estivesse com o mesmo problema daqueles da circuncisão de Atos capítulo 11 e do apóstolo Pedro também, que em outros momentos discrimina os gentios. Então nós temos que observar isso e pensarmos na nossa missão. A missão de uns é ganhar almas, a missão de outros é trabalhar para que essas almas tenham a sua visão ampliada, esclarecida. Bom, por isso existem ministérios, 5, né? Efésios capítulo 4, versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E principalmente pastores e mestres, aqueles que acompanham a ovelha, né? Cuida da ovelha, o evangelista antes, o que ganha a ovelha, o pastor que cuida da ovelha, e o mestre que esclarece a ovelha, vamos assim colocar. Então, esse texto, ele prepara para a sequência que nós teremos, porque nós veremos nessa sequência o apóstolo Pedro, que vai se destacar como aquele que dá um testemunho maravilhoso, mas logo depois é repreendido. Serão os tópicos seguintes que nós estudaremos, né?